Sejam bem-vindos, nação, um bom final de semana e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas atualizações do Mengão que encerrou as negociações para a contratação do Luiz Henrique, é isso mesmo. Além disso, informações dessa preparação do Flamengo para este jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro neste domingo diante da equipe do Vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Então, a torcida do Flamengo, porque hoje o staff do Luiz Henrique, havia uma expectativa do Luiz Henrique ser reforço do Flamengo para a sequência da temporada, para os próximos anos, seria uma grande contratação do Flamengo e o negócio havia se aproximado, né? As notícias davam conta de que havia uma proximidade grande, de que o negócio estava para acontecer, depois deu uma parada, uma travada e agora hoje o staff do Luiz Henrique publicou uma nota dizendo que a negociação está encerrada. O GE avança um pouco nessa notícia, Mansur, Ramon, amigos e amigas do Troca de Passes. Aliás, a hashtag está aberta para vocês, hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens para a gente. Hoje eu vou ler algumas mensagens de vocês, tá legal? Hashtag Troca de Passes. Quando o GE se aprofunda nesse assunto, Mansur e Ramon, ele diz que foi o BAP quem praticamente decretou a finalização do negócio, porque não queria gastar os 35 milhões de euros que estavam negociando o Boto. O limite que ele tinha colocado era 25. Exato. O Boto e o staff do Luiz Henrique, junto com o Zenit, tinham meio que se acertado para serem pagos 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em variáveis. Né? E que por isso o negócio estava caminhando bem. Só que, quando o negócio foi chegar para o BAP falou, não, isso aí não dá não. O máximo são 20, 25 milhões de euros, que é o que pagaria pelo Almada, né? Mais ou menos por aí. E aí o negócio travou. Tenho a impressão de que esses valores não passam perto do que Zenit e o Luiz Henrique, né, com o seu staff, imaginam que seria o mínimo possível para que o negócio saísse. E aí um encerramento de vez, o que é péssimo para o Flamengo, que vai ficar sem o Almada e sem o Luiz Henrique. Muito ruim para o jogador, imagino também que voltaria ao Brasil, numa vitrine, voltando a jogar no futebol brasileiro, porque lá no futebol russo acaba ficando um pouco escondido, apesar de ganhar muito dinheiro por lá e ter um ótimo contrato. Mas seria um ótimo reforço e uma boa ver esse cara jogando aqui no Brasil, né, Mansur? Seria. Agora, isso sinaliza algumas coisas, né? Vamos lá. Primeiro, acho que a intervenção do presidente nesse caso, se está sendo ultrapassado um teto estabelecido com base, obviamente, em orçamento e compreensão do fluxo de caixa, da questão financeira do clube, num Flamengo que foi sempre tão responsável, acho que não vale escapar a esse teto. Perdão de interromper, mas assim, eu acho que o Boto com o BAP, existe uma comunicação. Essa é a questão. Perfeito. Tinha que ter tido, antes de se acordar, né? Tinha que ter tido uma conversa com o BAP. Até quanto eu posso chegar? Até que nós podemos chegar nesse negócio, né? Claro. A reportagem diz que o 25 era o limite estabelecido. Não sei por que as coisas chegaram a esse ponto, se é tão claro até onde você pode ir. A questão é que você vai somando episódios que vão desgastando o Boto de uma maneira impressionante, né? Em tão pouco tempo de clube, a gente tem o episódio da quase contratação do irlandês, do Mickey Johnston. Isso. Logo tinha esquecido desse. Foi abortada logo depois da péssima repercussão. Depois o quase único reforço da primeira janela de 2025, que foi o Juninho, que foi uma aposta, né, com assinatura. Mas ali tinha também questão de pedido de comissão técnica, na época com o Felipe, mas também não funcionou. Depois teve o caso Pedro, né? Em que o Boto teria em conversas, colocado o Pedro no mercado, conversas informais com jornalistas, né? Até com o companheiro Mauro César, extrapolado um limite de algo que claramente deixou o Pedro numa situação desconfortável. Agora tem o caso Almada, agora tem o caso Luiz Henrique, enfim. E a sensação de que os movimentos do Flamengo na janela, eles têm um risco, né? Porque você vê o clube se envolvendo quase sempre em operações que são muito grandes e por isso muito complexas, e que se você não está muito seguro de como você vai se mover nelas para ser ágil o suficiente para fechar esses negócios,
A janela vai, a janela vai caminhando e o clube ficando, e o elenco ficando sem suprir as suas necessidades ou as suas eventuais carências. Mesmo que você olhe, esse elenco tem pouca carência ou não tem carência, mas para quem tem ambição desse tamanho, sempre você vai ter uma necessidade de melhorar. Parece que é sempre movido a muito dinheiro e menos a agilidade ou a grandes sacadas de mercado, enfim. Não fica uma boa impressão do manejo. Acho que o Boto, pelo menos externamente, acho que o Boto é o personagem que vai sair mais desgastado desse episódio. Mas vocês não acham também que é um pouco natural um time que tem uma condição financeira privilegiada, né? No caso do Flamengo aqui no Brasil. Com méritos, né? Exato, com totais méritos. Exato. O Palmeiras, que se vê também numa situação muito boa, de que você faça tratativas naturalmente e tente sempre um jogador grande para trazer para esses elencos, né? Não vai trazer o Zé das Couves lá, que joga no Pirituba Futebol Clube, com todo respeito. Então é natural que muitas vezes você veja essas negociações sendo frustradas, né? Porque se tratam de grandes valores. O problema é que essas negociações muitas vezes são vazadas. E aí você causa uma expectativa enorme no torcedor de que você vai trazer o Almada, vai trazer o Luiz Henrique, e de repente vem um jogador com um estofo um pouco menor. Ou não vem nenhum. Ou não vem ninguém. Você precisa estar pronto para elas não darem certo. E outra, né, Mansur, Ramon? É uma negociação. E aquele negócio, o elenco do Flamengo ele é muito bom, ele é um elenco estrelado, é um elenco caro. Então não adianta você trazer um jogador que não vá ser melhor do que aqueles que você tem hoje no seu elenco. Então, naturalmente, você acaba indo por um caminho de jogadores de porte, de grande peso. Isso não proíbe o clube de encontrar talentos emergentes. Isso tem faltado. Isso tem faltado. Era o que eu ia dizer. O Flamengo ia a um clube argentino, um clube uruguaio, e falou, identifiquei um talento aqui, um menino de 17, 18 anos. Que seja de 20, 21. Exato. Que vai crescer dentro do clube, como foi o Cruzeiro com a Arrascaeta lá atrás, né? Para citar um exemplo. Vários exemplos. Né? Eu acho que isso falta um pouco ao Flamengo, não, Ramon? Assim, mas ao mesmo tempo, é fácil e muito difícil contratar um jogador pro Flamengo. Por tudo isso que você falou. Eu vejo o elenco do Flamengo, assim, de verdade, eu não vejo um elenco do Flamengo que necessita de reforços urgentemente. Eu vejo um elenco com uma característica completamente diferente do que pensa o técnico. Então está tendo ali, nesse momento, uma instabilidade de desempenho de acordo com o que pensa o técnico, de acordo com o que o elenco pode executar. Eu acho que é isso que está acontecendo no Flamengo. E isso está tendo, obviamente, né, como todos os clubes passarão ou vão passar por instabilidade na temporada, está acontecendo para o Flamengo nessa volta pós-Copa. A gente tem que colocar em conta também muitos jogadores do Flamengo estavam na Copa do Mundo, o Jardim treinou a sua equipe na sua intertemporada sem os seus principais jogadores, alguns lesionados, mas enfim, se ele detectou que o Flamengo precisa de reforços urgentemente, coisa que eu não acho que precisa, tá? Eu não concordo com esse tipo de pensamento, o Boto poderia melhorar é sempre bom, né? Não, melhorar é sempre bom. Mas o Flamengo, a gente passa aqui a temporada inteira dizendo que o elenco do Flamengo é um dos melhores da América do Sul. Sim. Então, assim, urgentemente precisa de reforço? Não. A questão do podendo trazer é importante, né? Reserva o Pedro, tudo bem. Aí esse é o ponto. Outro jogador com mas não era a posição que estava sendo temporada. Não era a posição que estava sendo tratada, né? Em relação ao Almada e Luiz Henrique, em relação ao Almada, foi uma escolha pessoal do jogador e pro River Plate. Isso. E a cidade do jogador, a família se sentiu mais à vontade. Que rolaram que a proposta do Flamengo era melhor. Exatamente. Então, assim, nessa proposta... Pessoal, não é uma derrota. Isso. Né? Uma derrota do Boto nesse caso. Pelo menos eu penso assim. Eu também, eu penso dessa maneira. A negociação, ela se externou, né? E aí causa expectativa. Mas não acho que seja uma derrota dele. Agora, a do Luiz Henrique... Por motivos pessoais, acabou escolhendo. Por tudo que você citou, por tudo que você falou, ele oferece o que foi noticiado. 35. 30 mais 5. Isso é ruim. E o BAP só bota um teto de 25, cadê a comunicação presidente, dirigente, presidente, para você chegar no senso comum? Beleza, eu só posso ter 25, vou oferecer 18 mais 3. 19 mais 3. Eu vou criando mecanismos para chegar aos 25, bom, é o que eu posso pagar. E aí, se o Zenit não quer, tudo bem. Você não pode acordar verbalmente com o staff, com o clube 35, não tendo 10 milhões de euros a mais. E 10 milhões de euros, gente, eu sei que os milhões hoje no futebol está sendo banalizado, mas 10 milhões de euros, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, é uma quantia considerável. O Mansur tem no bolso. Tira 10 milhões de euros, Mansur, no bolso de euros. Não vai acontecer, não vai rolar. Então é isso, assim, essa questão do Luiz Henrique de 35 para 25,
Isso que me chamou mais atenção do que a não contratação do Almada. Vamos falar um pouquinho de campo e bola, né? Porque, afinal de contas, o Flamengo precisa vencer, precisa tentar cortar essa diferença hoje pro Palmeiras, que é o líder do Brasileirão. E tem o jogo contra o Vitória. O jogo é domingo à noite, 7h30 da noite no Maracanã. E tem alguns reforços, né? Chegando aí para esse jogo, o Paquetá, recuperado de uma lesão na coxa, o Plata também com problema no joelho, né? Os dois vão ser relacionados, pelo menos a tendência é essa, para esse jogo. Se vão começar é uma outra questão, né? Há um tempo de inatividade grande, porque os jogadores que participaram da Copa tiveram alguns dias de folga e tudo mais. O Paquetá se lesionou na Copa. Se lesionou. Então eu imagino que não vai começar o jogo, né? Pelo menos o Paquetá. O Plata a gente vai saber. E tem a questão do Léo Ortiz, que é um jogador que também pode aparecer na zaga. E aos poucos o time vai recuperando jogadores, ganhando reforços que são importantes para essa sequência de campeonato tão dura que o Flamengo vai ter pela frente. São duas frentes, né? Não é um jogo em tese que o Flamengo precise poupar jogadores pensando no Cruzeiro, talvez entre os jogos do Cruzeiro, mas... Teve a semana toda para treinar agora, né, um período grande, sem jogos. Por outro lado, você precisa ter resultado nesse jogo, porque se o Flamengo quer continuar pensando em Campeonato Brasileiro, no momento não dá para tropeçar mais, a não ser que aconteça algo no Palmeiras e mude essa realidade atual, mas ao mesmo tempo é importante conseguir dar alguns minutos de jogo a esses jogadores que podem ser muito importantes na quarta-feira. É isso. Perfeito. No jogo com o Cruzeiro. Porque é importante que o Paquetá jogue porque provavelmente você vai precisar dele até para início contra o Cruzeiro. É importante que o Plata tenha jogo antes de voltar contra o Cruzeiro, enfim, eu acho que são essas duas frentes, fazer resultado com vitória e colocar em atividade esses jogadores que vão ser importantes na Libertadores. Para o Léo também, o Luiz né? Araújo, né? Esse está fora. Mas próprio Léo também, né? Que no último jogo contra o Internacional, né, do Flamengo, exato. Foi questionado por que do Léo não estar presente, né? E o Jardim cita que ele tinha treinado 2 ou 3 vezes agora com o elenco. Então, ficando esse tempo todo afastado, o Léo Ortiz praticamente, né, acredito que esteja em condições de iniciar e jogar 90 minutos. Então seria também um bom acréscimo na equipe ter o Léo Ortiz de volta junto com o Léo Pereira para fazer essa dupla aí titular do Flamengo. Até uma resposta atravessada absolutamente desnecessária quando foi perguntado sobre o Jardim depois desse jogo contra o Inter, né? Inter. Sobre o Léo Ortiz. Sobre o Léo Ortiz. Isso. Você falou Jardim. Você falou Jardim. Foi perguntado o Jardim, foi perguntado sobre o Jardim. Sexta-feira, Cadu Mansa. Mas, enfim. Vocês devem achar... Vocês que entendem muito devem achar normal um jogador jogar com 2 treinos, mas ele só treinou 2 vezes. Eu não acho normal. Gente, pra quê, né? Foi só uma pergunta. A imprensa não está mais no dia a dia do treino, busca informação, faz a pergunta, sabe? É uma dificuldade de manter um mínimo de cordialidade, né? É por aí. E o Vitória animado, né? Porque classificou-se na Copa do Brasil, precisa ver o nível de desgaste, né? Porque não é fácil você virar um 2-0. O Vitória correu muito para conseguir reverter esse resultado. O segundo tempo que deslanchou, mas o Mansur, ontem a gente conversava aqui, Ramon, você estava de folga, né? E foi um jogo duro, né, para chegar ao 4-0. Claro. Não foi um 4-0 que o placar veio naturalmente, assim, com o Vitória dominando completamente as ações. O Vitória foi conseguir a vitória mais elástica no final do jogo, então foi preciso correr muito, então pode ter um nível de desgaste aí para esse jogo do domingo. Essa rodada, né, o Sul abriu também falando sobre isso, né, pode ter essa questão física, principalmente no segundo tempo, né. As equipes que estavam na Copa do Brasil, obviamente, não descansaram o tempo suficiente, o tempo é igual que as outras equipes que não estão na Copa do Brasil descansaram, né? E algumas delas já têm um jogo também no meio de semana, um jogo decisivo de Libertadores, de Sul-Americana, enfim. Então a parte física para essa rodada ela vai ser muito preponderante. Botafogo e Fluminense. Botafogo vem de 12 dias de descanso e o Fluminense do jogo de quarta. Até emocionalmente uma carga enorme contra o Vasco. Palmeiras e Inter, os dois jogaram, mas o Palmeiras poupou jogadores com a classificação encaminhada. O Inter disputou uma batalha, porque ele teve que resistir até o final contra o Corinthians. Essa é uma quantidade enorme de jogos que estão desequilibrados fisicamente, né? Exatamente, né? Pelo menos devem começar mentalmente, assim. Né? Alguns com a felicidade da classificação, mas que depois que passa aquele êxtase, no dia seguinte vem o cansaço, obviamente, de
da tensão que você tem durante um jogo desse. Os que não classificaram tem a parte emocional que obviamente fica muito abalada depois de perder um mata-mata. Então assim, é uma rodada que fisicamente pode chamar bastante atenção, principalmente dos times que jogaram no meio de semana. Deixa eu dar uma passada na hashtag troca de passe aqui, pessoal falando de Flamengo. O Renan Seixas, um dos maiores problemas das negociações recentes do Flamengo é o vazamento precoce de informações. Praticamente todas são vazadas. Empresários usam isso para prospectar outras equipes e isso encarece demais as operações. É verdade. E vou trazer aqui agora, nação, mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo, neste domingo, às 19h30, diante da equipe do Vitória, no Maracanã. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo, segundo colocado, 20 jogos, 39 pontos, 8 pontos atrás ali do Palmeiras. Já a equipe do Vitória é o 13º colocado da competição, 21 jogos, 26 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vitória. Está a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Desses últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Essa vitória foi no último jogo que eles fizeram pela Copa do Brasil, jogando em casa, venceram a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 4-0, o que garantiu à equipe do Vitória a vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo agora um recorte dos últimos 5 jogos entre o Flamengo e a equipe do Vitória, retrospecto favorável ao Mengão, 4 vitórias e somente 1 derrota. Infelizmente, essa derrota ocasionou a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil dessa temporada, onde foi derrotado lá no Barradão pelo placar de 2-0. Enfim, jogo importantíssimo para o Flamengo, que precisa vencer a equipe do Vitória no Maracanã e torcer para o tropeço do Palmeiras, que vai jogar contra a equipe do Internacional na sua casa. A equipe do Internacional que acabou dificultando as coisas para o Flamengo, tanto no primeiro turno como no segundo, e nesse meio de semana acabou se classificando para as quartas de finais da Copa do Brasil, vem um pouco motivado. Então possa ser sim que o Palmeiras tropece e o Flamengo tem que aproveitar e vencer a equipe do Vitória nessa rodada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!